Todos os anos, a Confederação Nacional da Indústria prepara um documento para ser entregue aos parlamentares. O texto relaciona os projetos em discussão aqui no Congresso Nacional que são considerados importantes para o setor. É a chamada Agenda Legislativa da Indústria, que deve ser apresentada de novo em abril. Que propostas ela deve conter? Que matérias preocupam ou entusiasmam empresários brasileiros? Sobre isso, o programa Cidadania conversa agora com a diretora de Relações Institucionais da CNI, Mônica Messenberg. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa. Começo perguntando o que já é possível antecipar como uma prioridade da indústria brasileira em 2013. Olha, as prioridades para 2013 da indústria brasileira são todas aquelas que venham a corroborar a competitividade e a melhora do país, o crescimento do país como um todo. A agenda da indústria ela tem a ver com a agenda do país. Hoje a indústria nacional ela só se vê trabalhando dentro de uma agenda para uma melhora do país como um todo. A indústria brasileira ela tem já de algum tempo, hoje nós estamos na 18ª edição, tem se preocupado muito com a competitividade, com a melhora e o crescimento do país no seu fortalecimento, não só da infraestrutura, logística, na sua melhora, na sua participação, não só nacional e internacional, e também vamos entender a questão da indústria como um eixo importante para o crescimento como um todo. Eu gostaria, se possível, falar um pouco mais de como foi construída essa agenda. A agenda da legislativa ela já é um processo que vem de alguns anos sendo feito a nível da CNI e ele envolve um grupo muito grande de empresários, são cerca de mais de 60 associações e as 27 federações. Elas são envolvidas em prol de discussão de cerca de 4.000 projetos que estão hoje em discussão no Congresso Nacional. Ou seja, os diferentes empresários se debruçam sobre toda a agenda do Congresso e tiram daí 4.000 mais importantes que podem impactar no dia a dia, no resultado de suas empresas. Não, desses 4.000 nós selecionamos 600. Dos 4.000, nós selecionamos 600, esses 600 se transformam em 130. E desses 130 são selecionados exatamente 15, que são os grandes projetos que compõem a pauta mínima. São a agenda aqueles são que vão 130. fazer toda a diferença no dia a dia das empresas brasileiras. É verdade. Esses aí, sim. Esses são os principais projetos que nós vamos tocar. Para o ano de 2013, a gente tem alguns que são estratégicos, aqueles voltados para a área trabalhista, aqueles voltados para a simplificação da questão tributária, aqueles voltados para a questão de logística, destaque-se aí a UNP dos portos, aqueles voltados para a racionalização da tributária como um todo. Temos várias questões aí que realmente perpassam para a melhoria da indústria e do desempenho da indústria. Quando se fala em simplificação tributária, é um desafio que já toma o país há muitos anos. Reforma tributária, a gente diz aqui no Congresso que é praticamente uma unanimidade entre os parlamentares, todos concordam que ela é necessária. Difícil é encontrar uma consonância em qual seria a reforma necessária. A indústria tem uma proposta clara para essa simplificação do sistema tributário brasileiro? Olha, a indústria ela tem trabalhado em cima de diferentes propostas. Tá? Na verdade, ela tem várias propostas que ela vem encampando e ela entende que hoje, para avançar, nós temos que trabalhar como o governo tem proposto, trabalhar na proposta fatiada. Não dá mais para se imaginar numa grande proposta. A grande proposta, ela não conseguiu avançar como se desejou. E é melhor, então, que façamos aos poucos. E assim tem sido feito e assim tem sido, tendo se conseguido algum êxito. Pequenos passos que vão Pequenos passos e com isso processo. vai facilitando o processo. Que pequeno passo ao longo, por exemplo, do último ano, 2012... seja na área tributária ou nessas outras áreas estratégicas que a senhora mencionou, a senhora destacaria como conquistas para a sociedade e para a indústria brasileira?
Olha, certamente nós tivemos alguns avanços significativos. A questão da energia elétrica, a medida provisória da energia que finalizou no ano passado e esse ano nós já temos a implementação com a redução das tarifas de energia elétrica, a própria lei ambiental que foi aprovada ano passado, que já implicou em um avanço com a redução da insegurança jurídica que já permeava já há algum tempo todo o setor. E alguns outros que realmente, alguns avanços que realmente fizeram com que a indústria nacional se sentisse, vamos dizer, um pouco mais segura para continuar, mas há muito por fazer, certamente há muito por fazer. E dentro desses 15 projetos que vão fazer parte desse documento a ser entregue em abril ao Congresso de novo, quais seriam aqueles que a senhora já pode adiantar para nós aqui no Programa Cidadania, que seriam as grandes matérias legislativas, grandes prioridades na atuação da diretoria institucional junto ao Congresso? Olha, nós temos, como eu lhe coloquei, alguns pontos que são basilares. Nós temos a preocupação no que se refere às questões voltadas para a competitividade. Temos a questão das relações trabalhistas, a modernização das relações trabalhistas, essa é fundamental. Então, todas as ações voltadas para a desburocratização e simplificação das relações trabalhistas fazem parte da nossa agenda. A questão da logística dos portos. A senhora me dizia que um documento já está até sendo discutido nesse sentido, né? Sim, é muito mais amplo e já está sendo distribuído, está sendo discutido não só a nível do Congresso, mas a nível da sociedade como um todo. Tem a MP dos Portos, que vai ser objeto de discussão. Tem agora esse ano, provavelmente no início da nova legislatura, que também é de grande interesse de todo o setor industrial. Temos a questão do 10% do FGTS, que também deve ser agora objeto de discussão na Câmara, já foi aprovado no Senado, que é de grande interesse do setor industrial. Temos também a questão do ICMS, que também vai voltar a ser discutida agora no início do ano, que também implica em uma série de alterações importantes para o setor industrial, no que se refere à simplificação e à melhora do sistema tributário em geral, e por aí vai. Ou seja, há uma série de questões que, durante o ano de 2013, precisam avançar e seriam de grande importância para o setor industrial. Vamos tentar, diretora, explicar alguns desses projetos para o nosso espectador, aquela pessoa que está chegando agora à nossa conversa e que, de repente, percebeu a importância desses temas e quer conhecer melhor a visão e o interesse da CNI nesse assunto. Quando a senhora fala, por exemplo, a medida provisória que muda o sistema de portos, o que aprimora a relação portuária brasileira, aprimora como? Faz o quê e por que ele é tão importante para a indústria? Na verdade, a MP dos Portos, que saiu no final do ano passado, ela prevê, primeiro, que a iniciativa privada possa hoje usar as áreas já hoje concedidas ao setor privado de uma forma mais livre, ou seja, amplia a utilização dos portos hoje, que já são objeto de utilização da área privada. Amplia também. Em miúdos, às vezes uma empresa conseguiu uma autorização para operar um porto para enviar seus produtos, mas ela vai poder, no espaço livre, que ela não está mandando produtos dela, terceirizar esse serviço, por assim dizer. Exatamente. Também ampliou-se a área que antes era da área pública, ampliou-se o número de concessões ao setor privado, ou seja, se ampliou o número de portos ao setor privado. Existe todo um trabalho agora de qualificação de gestão, ou seja, aprimoramento de gestão da área portuária. Saindo da área de docas, criou-se a Secretaria de Portos, que se espera dê uma melhora no processo de gestão, que é extremamente necessário. A expectativa dos empresários é, com isso, baratear as exportações brasileiras? Dá para ter uma noção do quanto isso atrapalha hoje a competitividade brasileira? Olha, hoje nós estamos em 13º lugar entre entre os nossos companheiros, entre os BRICS e entre a média dos países que estão no mesmo nível que nós em exportação. Então, eu imagino que
nós estamos numa situação extremamente desfavorável, imagino não, tenho certeza, desfavorável no que se refere à competitividade. E um país como o nosso, hoje ele está gastando pelo menos o dobro que os Estados Unidos no custo portuário. Ou seja, essa redução pode de cara alavancar sozinha as exportações brasileiras mais do que outras políticas, por exemplo, de isenção fiscal ou coisas do gênero. Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa no Fórum Nacional da Indústria. Essa questão, a questão portuária, é a maior preocupação dos empresários brasileiros hoje no que se refere à questão, à preocupação dos entraves à competitividade. A senhora mencionou, a matéria já passou pelo Senado, agora na Câmara a expectativa é de uma votação... Não, a MP, ela entrou agora. Câmara. Entrou agora a MP. A MP está entrando agora. Ela vai entrar em discussão agora. Agora, falando da outra parcela, já que a gente já trouxe um pouquinho do que era a preocupação portuária, a outra parcela de preocupação grande colocada pela senhora, que é em relação à legislação trabalhista. A senhora falou, já estamos discutindo com o Congresso, são mais de 100 propostas. Dessas 100 propostas, se a gente fosse resumir e trazer para o nosso espectador uma grande e significativa mudança, na prática, é o quê? Porque a gente sabe que quando fala em mudança trabalhista no nosso país, também causa imensa preocupação por parte dos sindicatos e das forças representativas dos trabalhadores. É antagônico o interesse da indústria com o interesse do trabalhador? Olha, eu creio que não. Na verdade, as 101 propostas que nós estamos colocando aqui, elas prevêem a racionalidade hoje da legislação trabalhista. Dá um exemplo para nós, por exemplo, o que ainda está tão irracional? Por exemplo, você tem a obrigatoriedade de 44 horas de trabalho. Só que essas 44 horas têm que ser cumpridas com 8 horas diárias e 44 horas semanais. E existe a impossibilidade do indivíduo negociar com o seu empregador um número maior de horas diárias para distribuir essas 4 horas. Poderia ser perfeitamente negociável e, com isso, evitar que ele trabalhasse aos sábados às 4 horas. A legislação hoje proíbe. E por aí vai. Você é hoje uma pessoa que tem um nível de trabalho e com a modernidade hoje permite que você trabalhe na sua casa, à distância e com uma certa flexibilidade. Você tem uma série de dificuldades hoje, à luz da legislação trabalhista, de fazê-lo. Uma série de problemas para hoje regularizar esse tipo de situação. Tudo isso porque nós temos uma legislação que já tem 70 anos e uma série de problemas que poderiam ser resolvidos. Temos sindicatos fortes, temos trabalhadores hoje cientes dos seus direitos, teríamos condições de avançar muito na relação entre trabalhador e empregado. Se a lei não fosse tão rígida. Tão rígida e tão atrasada, vamos dizer, ela não acompanhou o tempo. Por outro lado, a própria CNI também é contra alguns projetos em discussão. É bom chamar a atenção porque o documento ele não só analisa e diz aqueles que devem ser aprovados, mas existem existem projetos em que o documento fortemente sinaliza o interesse em que eles não saiam do papel. Um deles, já que a gente trouxe, é a redução da jornada de trabalho. Por quê? Porque a redução da jornada de trabalho, nesse ponto de vista, ela pode levar ao desemprego. Porque 40 horas semanais, ela necessariamente reduz o número de horas necessárias, de repente, para se executar um serviço. E tira total flexibilidade do empregado e do empregador de negociar, passando a ter que se pagar hora extra acima dessas 40 horas. O que se tem que verificar é a negociação. Se for somente 40 horas necessário para a execução daquele determinado serviço, daquela jornada, perfeito. Se forem necessárias mais, que se pague. Agora, por que é necessário mais do que isso? No mundo como um todo, hoje se verifica que a questão de redução de jornada está sendo revista, principalmente quando se há crise. Todos os países que reduziram sua jornada hoje estão revendo isso. Então, é andar para trás quando o mundo está revendo que isso não foi a solução. Isso levou ao desemprego, ao invés de resolver a questão. A gente falou de um momento de crise, o mundo 2012 passou por essa dificuldade, o Brasil cresceu muito pouco, as projeções para 2013 são de um leve reacelerar dessa economia, mas ainda num cenário
econômico cuidadoso internacionalmente. Dá para posicionar, dentro dessa discussão do Congresso, o Brasil com chances maiores em 2013, a partir do que se conseguiu pelo Poder Legislativo em 2012? Olha, eu acho que 2013 sinaliza com uma retomada muito boa. Na verdade, existem muito por fazer. A sinalização, no caso do Brasil, e a preocupação do governo como um todo, com relação à indústria e a noção de que a indústria é o centro para a recuperação de toda a economia, faz com que acreditemos que realmente se encontrou o caminho, nos anima muito para que 2013 seja um ano de recuperação. Acredito que os reflexos de todas as medidas adotadas em 2012 serão visíveis agora esse ano. Anos que não são eleitorais, já nesse acompanhamento de 18 anos em que a CNI trabalha junto ao Congresso, são mais fáceis de promover discussões e aprovar matérias no Congresso? Ou o contrário, a pressão das urnas faz com que as discussões possam ser mais velozes ou mais interessantes ao longo de anos eleitorais? Já que a gente tem no Brasil, ano sim, ano não é ano de eleição, seja municipal, seja nacional. Olha, depende do tema. Na verdade, no meu ponto de vista, anos eleitorais facilitam as discussões, mas ao mesmo tempo comprometem e acirram os ânimos. Então, alguns temas acabam sendo contaminados pela questão eleitoral e um pouco por conta de todo esse entusiasmo e todo um trabalho aí voltado pela opinião pública, e isso acaba tirando um pouco da questão da racionalidade, um pouco da análise. Ou seja, 2013 é ano para fazer discussões que podem ser confusas popularmente. Eu acho que é um bom ano para se fazer discussões de cabeça fria. Se pensar o futuro com mais clareza, procurando verificar o que realmente pode impactar e como impactar, sem se deixar levar por grandes emoções. A gente falou aqui, eu não quero deixar nosso espectador na mão, falei que eu ia explicar, a gente ia se debruçar um pouco mais sobre o tema portuário, que a senhora mencionou, trabalhista, que a senhora trouxe aqui alguns exemplos. Eu acabei não falando sobre a simplificação tributária e o que, dentro daquela divisão que a senhora falou, pequenos passinhos ao longo do ano, ou dos anos, para fazer uma mudança desse jogo tributário no Brasil. Que passinhos são esses, então, nesse ano que deve ser pensado de cabeça mais fria? Olha, eu acho que, para começar, nós temos Primeiro, nós temos o ICMS, que agora estamos avançando, tá? Existe aí a possibilidade de avançarmos um pouco mais esse ano. E uma série de outros tributos que estão sendo analisados. Qualquer simplificação que venha a reduzir a insegurança jurídica, tornar mais transparente o sistema tributário e simplificar para o empresário toda a questão tributária e fazendária é bem-vinda. Nós estamos hoje numa situação muito preocupante no que se refere à questão de como tratar o ônus tributário e o seu peso no custo empresarial. Traduz isso para a gente numa linguagem mais popular. Se você for verificar hoje, um bom exemplo de simplificação ocorreu recentemente. Quase 45% da tarifa de energia elétrica era imposto. Boa parcela hoje da redução que se teve da tarifa foi por conta da redução e da simplificação, da retirada desse imposto, da RGR, por exemplo. Então, todas essas ações que possam vir na racionalização, na revisão da carga tributária e serão bem-vindas e retirarão uma carga que certamente será transformada em competitividade. É aquela discussão que a gente sempre ouve toda vez que vai falar de tributação. O brasileiro paga imposto demais. E não sabe aonde é que ele está.
empresariado especialmente se sente pagando muito, fica menos competitivo lá fora. A senhora mencionou a discussão sobre esse ICMS, perdão, que é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. Sim. Essa discussão hoje é a número 1 na nossa agenda quando o assunto é indústria? Sim, porque ela tem a ver com a guerra fiscal, ela tem a ver com o problema junto. É a grande fonte de arrecadação dos estados. Ela é uma grande questão de conflito no que se refere ao Congresso como um todo. E é uma grande questão também de cisânia entre... Isso acaba atrapalhando a indústria, porque a gente sabe que entre os estados há muita rivalidade. Um estado que quer atrair o investimento daquele empresário, daquela indústria, daquele setor produtivo para o seu estado, acaba convidando, baixando os tributos. A gente não tem muito claro que a indústria brasileira perde com isso. E pelo que a senhora está dizendo, perde também. Perde também, porque esse tipo de relação, ela acaba influenciando a própria relação de compra, venda de insumos e o próprio investimento. O investimento é um processo de médio e longo prazo. Essas mudanças também, elas influenciam no que se refere à questão da própria importação. Tivemos recentemente, e ano passado, resolvemos a questão do ICMS das importações, que também era um problema que estava afetando diretamente o setor. Então, isso fazia com que houvesse, com relação ao setor industrial, uma competição dos produtos importados desbalanceada em alguns setores e estivesse comprometendo o produto nacional. Então, todos esses fatores são questões que acabam inibindo e comprometendo o investimento no médio e longo prazo. São muitos os temas, o nosso programa tem um tempo até reduzido em relação ao volume de projetos em discussão no Congresso, sim, mas nós agradecemos sua participação aqui no nosso programa. Nós conversamos neste programa com a diretora de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria, Mônica Messenberg. Falamos sobre os projetos em discussão no Congresso que são uma prioridade ou uma preocupação para o setor industrial brasileiro. O Cidadania termina aqui, mas você ainda pode deixar o seu recado para a gente. O telefone do Senado é 0800 61 2211 e a ligação é gratuita de qualquer parte do país. 0800 61 2211, não vai esquecer. Ou você pode também acessar nossa página na internet. O endereço é www.senado.leg.br/TV. Mais uma vez, obrigada pela sua atenção e até a próxima.